Que maravilha. Que maravilha estar na casa do Senhor. Que maravilha é viver e ver e sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesta comunhão tão maravilhosa. Dá vontade de morar na casa do Senhor, né? Onde a gente compreende o desejo de Davi de morar nos átrios do Senhor. Porque é muito bom estar na presença do Pai. É muito gostoso. Graça e paz aos irmãos que estão nos acompanhando pela plataforma digital. Deus, Ele é contigo. Deus tem uma palavra direcionada ao teu coração. Amém, igreja? Estou muito feliz por poder estar diante desta igreja tão linda. Agradeço a Deus pela essa rica oportunidade que Ele me dá de poder ser um canal de bênção na vida de vocês, para poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará no seu coração, porque comigo Ele falou muito. Comigo Ele se revelou de uma forma sobrenatural. E eu creio que não vai ser diferente na vida dos irmãos. Eu creio que Jesus, Ele tem uma resposta para ti. Eu creio que Jesus, Ele tem um caminho perfeito para você. Mesmo que você deu algumas desviadas, mesmo que você não está 100% na obra do Senhor, mas hoje Deus, como foi louvado, né? Ainda há esperança para a árvore cortada, porque Jesus, Ele faz presente aqui. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na palavra de Deus é que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala que não foi nós que nos escolheu, mas que foi Ele que nos escolheu para uma boa obra. E eu louvo a Deus, porque aqui nesta igreja hoje, neste domingo, nessa tarde, só tem pessoas escolhidas de Jesus aqui. Só tem pessoas escolhidas para um propósito, só tem famílias escolhidas aqui neste ambiente. Se você está aqui, porque Jesus, Ele te ama, e Jesus, Ele marcou essa tarde de domingo para falar no seu coração e no meu coração. Você crê? Amém. Como foi louvado, como foi dada a abertura deste culto, aí em 1 João, capítulo 2, verso 6, que aqueles que servem o Senhor andam como Jesus andava. Foi ministrado nesta manhã e fomos impactados pela glória do Senhor aqui nesta manhã, porque o dever do crente é ser imitador de Cristo aqui na terra, e aqueles que imitam Cristo andam como Jesus andava, e aonde havia a presença de Jesus, havia cura, libertação, havia multidões que eram tocadas pela presença do Senhor. Amém? Quero compartilhar algo com os irmãos que se encontra Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 13, por favor, capítulo 13, e o verso de número 15. O verso 14, a partir da parte B. Amados, gostaria de chamar a atenção de vocês para mim. Eu tenho algo da parte de Deus e eu quero que vocês... Eu não sou nenhum pregador famoso, também pregadores famosos, se não é o Espírito Santo testificar no coração do povo, de nada adianta. Posso ficar aqui, posso pregar loucamente, posso pular, posso correr aqui à vontade, mas se você não der liberdade para o Espírito Santo falar no seu coração, de nada adianta. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. De nada adianta se você não der liberdade para o Espírito Santo entrar no seu coração. Nós louvamos aqui o primeiro louvor, que Jesus está onde?
Jesus está à porta do nosso coração. O que Jesus está fazendo à porta do nosso coração? Ele está batendo e querendo ceiar conosco. Quer dizer que Ele não é invasor. Quer dizer, mesmo nós sermos escolhidos por Jesus, Ele não vai quebrar tudo para nos resgatar. Ele espera uma atitude minha e de você, de se entregar, de se renunciar, de se lançar aos pés dEle, que somente Ele tem cura, somente Ele tem libertação, somente Ele tem vida eterna. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? Em Provérbios também fala, também no capítulo 4, verso 23, que tudo vem do coração do homem, tudo procede do coração, tudo procede, a fonte da vida é o coração do homem. Então Jesus, Ele está batendo aonde? No coração do homem, no seu coração e no meu coração, e quer ceiar contigo nesta tarde de domingo. Amém? E a palavra de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz assim, a partir do verso 14, a partir do ponto B: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não recebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Repita comigo: endurecido. E ouviram de mau agrado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então é um privilégio estarmos na casa de Deus. É um privilégio estar aqui para aprender mais do Senhor. E eu quero estar ministrando algo que Deus colocou no meu coração. Essa parábola é a parábola do semeador, que saiu para semear. A Bíblia vai dizer, Jesus ali, quando Ele estava andando por ali, Ele começa a ministrar sobre a parábola do semeador. Que parábola é essa? Uma palavra que hoje, nos dias atuais, Jesus escolheu para falar comigo e com você. Então Jesus, Ele vai citar nessa parábola, Ele vai citar a primeira versão dessa parábola, onde Ele vai falar: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Porque Jesus, Ele começa essa parábola trazendo uma maneira do semeador que saiu a semear, e ali o semeador, ele lançou a semente, e algumas dessas sementes caiu à beira do caminho, e os discípulos não entenderam esta parte, do que significaria que o semeador saiu para semear, e alguma semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu veio e comeu essa semente. Mas Jesus vai trazer a revelação desse primeiro tópico, desse primeira semente da qual Ele falou, deste primeiro solo, porque nesta passagem nosso coração é considerado como um solo, como uma terra fértil. Aqui Jesus, Ele está trazendo uma explicação como o nosso coração é uma terra fértil. Aqui Ele coloca que a palavra que foi lançada em nossos corações, veio o diabo, veio o maligno e tomou aquela palavra. Mas como assim? Uma palavra direcionada de Jesus, e veio o maligno e tomou essa palavra, pastor. Mas como que acontece isso? Sim, acontece isso. Porque o Senhor, como nós louvamos ao Senhor, Ele não é invasor. Ele não é invasor. A palavra é semeada dia após dia.
A palavra do Senhor, ela tem nos alcançado o nosso coração, dia após dia. O Espírito Santo tem lançado palavra em nossos corações. A palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus que tem o poder para nos direcionar às coisas de Deus, a viver as promessas de Deus. Porque Deus, Ele nos amou de uma forma tão sobrenatural, que Ele deu aquele que Ele mais tinha de valor, o Seu Filho unigênito, em favor de mim, em favor de vós. João 3,16. Então Ele dá Jesus. Jesus veio para nos resgatar. Jesus, Ele começa a formar discípulos. E esses discípulos começam a formar discípulos. Jesus forma 70, envia os 70 com autoridade e ousadia para curar, para libertar. Porque o foco de Jesus era nos resgatar daquilo que nos oprimia, daquilo que nos tirava o castigo. Foi tudo sobre Ele. Ele levou tudo sobre Ele na cruz. Tudo aquilo que tirava a nossa liberdade com Deus, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário, para nos dar vida eterna. Mas Jesus, Ele veio para fazer discípulos. E nós somos discípulos de Jesus. Nós somos embaixadores de Jesus aqui na terra. Um grande missionário, o grande apóstolo Paulo, o grande perseguidor da igreja, se tornou um grande canal de bênção que nós alcançamos hoje, que nos alcançou hoje. Então há um propósito divino sobre cada criatura, sobre cada escolhido. Há um propósito divino de Deus, de se manifestar a glória de Deus sobre a tua vida aqui na terra. Mas o maligno, ele tem roubado promessas. Ele tem roubado palavras que Deus liberou no corações da igreja. Ele tem roubado porque Jesus, Ele está falando dos escolhidos. Jesus, Ele está falando que o inimigo tem roubado palavras de pessoas que têm viajado, pessoas que têm se desligado dentro do culto, pessoas que vêm na igreja por uma obrigação. Jesus, Ele não chama ninguém por obrigação. Jesus vai falar também que tinha alguns fariseus, que havia muitos que tinham muito de Deus na boca, mas o coração estava vazio. Porque o inimigo tem roubado. Por quê? Porque enquanto Jesus não for a primícia do nosso coração, o inimigo vai sempre roubar. Aí você vai ver sempre crente de cabeça baixa. Por quê? Porque não está vivendo a palavra de Deus, não está cumprindo a palavra de Deus. Uma certa ocasião, Jesus foi na casa de seu amigo Lázaro, na casa de Maria e de Marta. Num certo momento, Maria, ela se lança aos pés de Jesus, para ouvir Jesus falar, para ouvir os ensinamentos de Jesus. Maria, então, ela coloca Jesus como primícia. Aquele momento era o momento do qual nós estamos aqui agora. É o momento de ouvir a palavra de Deus, a palavra que traz cura, a palavra que é luz para o nosso caminho lá fora, a palavra que vai frutificar em nosso coração. Então Maria, ela escolhe a melhor parte, e Marta, se preocupada com tantas as coisas em servir. Então Marta, ela questiona Jesus. Não se importa que Maria está sem fazer nada, que Maria está aí. Jesus fala para ela: Marta, Marta, a Maria decidiu, escolheu a melhor parte. Entenda aqui que eu quero te dizer: servir os irmãos é bênção, mas tem hora que é hora da palavra, e nada pode te tirar o foco da palavra. Temos que reverenciar este momento da palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que nós conhecemos o nosso Criador, aquele que nos chamou. É através da palavra que nós sabemos que Deus, Ele é conosco, não importa a situação, Ele é fiel para cumprir todas as promessas.
Mas temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Temos que dar ouvido à semente que é plantada, culto, ou não somente no culto, no nosso devocional com Deus. Deus tem nos chamado para ir para a palavra, Deus tem nos chamado para crescer no conhecimento, na graça. Deus tem nos chamado para aprender mais dEle, porque precisamos nos alimentar dessa semente, precisamos de dar fruto. Porque a árvore que não é dada fruto é podada, é cortada. Não deixe mais que o maligno rouba esta semente. O Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Eu também já passei por momentos assim, de distração, de estar na casa do Senhor por estar. A gente tem esse desejo de estar na casa do Pai. Davi tinha uma confiança tão grande em Deus. A confiança dele era tão grande que a vontade dele era de morar na casa do Senhor. E às vezes trocamos este momento por tantas coisas, pastor, tantas pequenas coisas que tem tirado o momento da palavra, tem tirado o momento devocional dentro da nossa casa, e isso tem impedido de nós viver as promessas do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo, Ele traz um despertar, porque o foco é de um grande exército poderoso, uma noiva poderosa, uma noiva cheia do azeite, uma noiva que vai levar os azeites para aqueles papiros que já estão quase apagando, que estão à espera de um socorro. A Bíblia vai falar que o povo lá fora estão gemendo como dor de parto, as manifestações do Filho de Deus, que é eu e você. Mas para isso precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração. Apocalipse capítulo 3 vai falar, capítulo 3, verso 15 e 16, vai falar da igreja de Laodiceia. E o Senhor fala tão forte com aquela igreja: conheça as tuas obras, que nem é fria, nem quente, quem dera for fria ou quente. Próximo versículo. Próximo versículo. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, é tão grande a importância da gente se alimentar da palavra de Deus, para que a gente não venha viver indeciso, para que a gente venha viver e venha frutificar, porque a palavra que é lançada em nosso coração, ela não só é para te curar, mas ela é para curar outras pessoas lá fora, é para cumprir o ID do Senhor. Do alto fomos revestidos para isso. Do alto fomos revestidos com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus para pregar, para levar cura, para levar restauração. Mas como eu vou lá, se a semente ainda não brotou no meu coração, se a semente ainda não criou raiz, se o maligno está roubando todas as promessas de Deus, e a igreja está estagnada? Chegou o tempo de nós abrir os nossos olhos. Chegou o tempo de nós dar o primeiro lugar para o Senhor, como Maria fez. Como Maria fez aos pés de Jesus, é o melhor lugar. Precisamos de controlar o nosso tempo e dar o melhor do nosso tempo para o Senhor. E a segunda fase, e a outra parte caiu em pedregais. O que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração, chegada a angústia, perseguição
por causa da palavra, logo se ofende. Primeira semente, Jesus vai falar que é o maligno que rouba aquela semente. A segunda semente, já não é o maligno mais que rouba essa semente. Segunda semente, aos desejos da carne, aos prazeres deste mundo, que tem roubado a palavra de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Fomos chamados para uma vida de renúncia. Fomos chamados para uma vida de entrega. Fomos chamados para viver da palavra de Deus, porque é a palavra de Jesus que nos dá sustento, é a palavra de Jesus que nos fortalece nos dias difíceis. Mas esta semente, ela caiu no meio das pedras. Uma semente que no mesmo momento está alegre, sai daquelas portas para fora com muita alegria, mas quando chega lá fora, ela não consegue transmitir essa alegria lá fora, porque a alegria dela é momentânea. A alegria dela é uma alegria que ela aprende somente por ouvir as pessoas falar. São pessoas que não teve um relacionamento, não tem intimidade com o Pai. O ministro, ele ministra algo, a tua casa é do Senhor, ela se alegra e pega aquilo. Mas aonde está escrito que a tua casa é do Senhor? Essa pessoa, ela precisa saber aquilo que está sendo ministrado. Essa pessoa, ela precisa ter uma vida com Deus. Ela precisa de ter um relacionamento com a palavra de Deus. Ela precisa encher o seu coração da palavra de Deus, das coisas que vêm do alto. Ela precisa ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Porque é no relacionamento, numa vida de oração, numa vida de santidade, uma vida de busca da presença do Senhor, que as nossas raízes vão fixando na rocha que é Cristo Jesus. Por várias passagens Jesus vai citar que a nossa fé e confiança tem que estar nele, porque ele é a rocha da nossa casa. Em Mateus 7:24 vai falar que o homem prudente, ele constrói a sua casa aonde? Na rocha. Ele constrói a sua casa sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. A casa dele é aquilo que a palavra de Deus fala que é. Mas tem aqueles que não querem ter compromisso, tem aqueles que é só do mover, só do momento, pessoas momentâneas. Mas essas pessoas sofrem, porque está fora do propósito de Deus. Como viveremos as promessas do Senhor se estamos fora do propósito? Como viveremos as promessas do Senhor? Como creremos na promessa do Senhor Jesus Cristo, da vida eterna, se nós não conseguimos firmar nossas raízes em Jesus, que nós não aprofundamos nosso conhecimento em Jesus? Precisamos dar crédito às pregações. Precisamos alimentar desse poder, dessa autoridade da qual nos reveste, dessa graça da qual nos alcançou, dessa graça que dá poder para cada manhã cedo, nós, cada dia de manhã, levantar forte, saudável, olhar para a cruz e não fazer em vão o sacrifício de Jesus. Buscar saber em Jesus qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Buscar saber em Jesus qual é o ministério que Ele tem na sua vida. Buscar em Jesus os dons espirituais. Buscar e viver os dons espirituais do Senhor.
para que possamos alcançar o mundo lá fora, para que possamos fazer a diferença lá fora, é com a palavra de Jesus, é com a autoridade que Jesus derramou sobre nossas vidas. Em João 15, versos 4 e 5, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Você tem que ter o seu momento com o Senhor. Fora de Jesus nada acontece. Fora de Jesus só tem prova e levante. Então você precisa de ter uma vida, um relacionamento com aquele que te chamou. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida, o que Ele quer de você. Porque grandes coisas Deus quer fazer através da sua vida. O terceiro solo, e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas cuidado deste mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Essa eu acho que é uma das coisas que mais impede o desenvolvimento saudável de uma igreja. Eu acho que é uma das coisas que mais impede o crescimento espiritual. É essa parte, onde muitos têm colocado o coração em tantas coisas lá do mundo, ou muitos têm pegado tantas coisas do mundo como exemplo, sendo que o exemplo melhor que a gente tem é o exemplo de Jesus. Você vê que muitos têm vivido uma vida sufocada, muitos têm vivido uma vida aprisionada, não cresce, não evolui, porque tem dado tanta prioridade para as coisas do mundo, tem colocado o olho tanto nas coisas do mundo, tem colocado o olho tanto na riqueza, e tem esquecido de viver a palavra de Deus, tem esquecido de viver as promessas do Senhor. Tem gente buscando tantas riquezas e não consegue, porque tem fechado o olho para a palavra de Deus. A palavra fala que sim, ó, no verso 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau agrado os seus ouvidos. Quantas pessoas têm que, antes de consultar Jesus, antes de consultar o Espírito Santo de Deus, tem consultado as redes sociais lá fora, tem pegado autoajuda lá fora, e Jesus sempre está em segundo plano. Esses são os espinhos que têm sufocado, mas esses espinhos não é Jesus que vai tirar esses espinhos. Nem um show no meio do trigo, Jesus não vai fazer aquela colheita no momento. Mas esses espinhos, a única maneira de sair do meio dos espinhos, os espinhos é aqueles que vivem te alfinetando, aquele que vive te impedindo, aquele que vive levantando calúnia contra a tua vida, aquele que vive te impedindo de fazer a obra do Senhor. Esses são os espinhos que têm sufocado o povo, aquele que tem te impedido de ter um coração generoso na obra do Senhor. Os espinhos são aqueles que têm tampado os olhos, têm dado ouvido para as coisas lá do mundo. Uma das maiores coisas que o povo tem sido prejudicado é quando entra na área da finança. Tem dado tanto ouvido às coisas do mundo que endureceu o coração. Há uma promessa em Malaquias 3, que aquele que é fiel ao Senhor, aquele que traz os dízimos à casa do tesouro, na casa do Senhor, para que haja mantimento. Mas quantos que não têm coragem de devolver aquilo que é de Deus por direito? Por quê? Porque ouviram muitas coisas lá fora,
porque tem ouvido muitas coisas e tem endurecido o coração. Tudo procede do coração. Como que está o teu coração diante de Deus? Como que está a tua vida com o Espírito Santo de Deus? Como que você tem se relacionado com Deus? Será que os espinhos têm sido maior na tua vida? Há um certo momento na vida do povo de Israel, levanta um grande gigante chamado Golias. O tema da campanha das quarta-feiras, vencendo o gigante, não fique de fora. Deus tem feito algo poderoso, Deus tem se revelado de uma forma tremenda, todas as quarta-feiras a partir das 20 horas. Golias, um filisteu, está ali humilhando todo o povo de Deus, um povo fraco, um povo escolhido sendo humilhado, porque era um povo que estava vivendo um sufoco, vivendo entre os espinhos. Precisamos de conhecer e buscar a face do nosso Deus, precisamos de botar nossa confiança no Senhor, porque aquele que não está na rocha, aquele que não está vivendo a palavra, aquele que não está vivendo, aquele que não está andando como Jesus anda, está vivendo no meio de espinhos, estão sendo sufocados e não tem vivido as promessas do transbordar do Senhor, da prosperidade do Senhor, e tem vivido uma vida de olho nas riquezas do mundo. Por quê? Porque não consegue viver as promessas do Senhor. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para quebrar, para te resgatar do meio dos espinhos, no meio daqueles que têm te sufocado, que têm te impedido do teu ministério crescer. Ei, escuta, Deus vai tirar pessoas do teu lado, não porque Ele é mau, mas é porque Ele quer ver o teu ministério crescer, Ele quer ver o teu desenvolvimento, Ele quer ter um momento de intimidade com você. É por isso, Deus, Ele não tira os espinhos, mas Ele lança semente no nosso coração para que a gente saia do meio dos espinhos, porque quando a palavra de Deus foi lançada, quando a semente, Jesus fala que lançou a semente, já havia os espinhos estavam ali, mas os espinhos não podem ser barreira para te impedir de viver as promessas do Senhor. Deus, Ele traz um despertar para você nessa tarde de domingo. É tempo de despertar, é tempo de abrir o olho, porque Deus, Ele não está com aquele que está em cima do muro, não sabe se é crente ou se vai desviar, ou não aqueles também que é momentâneo, que está alegre na casa do Senhor, está evangelizando, mas na outra semana, ele que tem que ser evangelizado. Vamos firmar os pés na rocha que é Jesus. Há um plano de Jesus sobre a tua vida, a cura, a libertação para você. E é através de você que Deus conta, é através de você que Deus vai se manifestar, que o Espírito Santo vai se manifestar. Ah, pastor, eu estou sozinho a obra. Você não está sozinho, porque deu ouvido a tantas coisas, lá fora, que está se achando que está sozinho, mas sozinho você não está, porque há uma promessa do Senhor que se cumpriu, que do alto Ele enviaria o Consolador, aquele que nos lembraria daquilo que nós devemos fazer. O Espírito Santo de Deus é contigo, você não está sozinho, você não é órfão. Pode a tua mãe te esquecer de você, que te lamentou, mas jamais Deus esquecerá de você. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Foi por isso que Jesus fala que muitos queriam ver, muitos queriam sentir,
Homens bons, homens de Deus queriam ver isso, mas não viu. Mas você tem a liberdade hoje de colocar a mão no coração e falar: o Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, a graça do Senhor é sobre a minha vida, a minha casa está na rocha que é Jesus. Pode vir vento, pode vir tempestade, nada vai abalar, se Jesus está nela, se sua casa está sobre Jesus. Não podemos viver mais em momentâneo, em tempos momentâneos, não podemos viver mais em qualquer vento de doutrina. É por isso que Jesus fala para Nicodemo que ele tinha que nascer de novo, mas nascer do Espírito, para viver as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Precisamos de nos libertar desses espinhos que têm nos oprimido. Você precisa hoje olhar à tua direita, à tua esquerda e ver o que está impedindo de você crescer, e ver o que está impedindo de você ter sua casa própria, e ver o que está impedindo de você ter sua empresa, e ver o que está te impedindo de crescer, porque Deus, Ele quer te ver bem. Mas precisamos de andar como Jesus andou, como foi ministrado. Precisamos de andar com o coração voltado ao próximo. Precisamos de andar cheio do Espírito Santo. Precisamos de andar liberando cura, liberando palavras de libertação, liberando que Jesus salva, que Jesus pega o homem que está sem esperança e dá esperança, e dá uma família e dá filhos. É esse Jesus que nós servimos. Mas o diabo tem roubado de muitas pessoas promessas, ministério. Mas hoje Jesus está batendo na porta do teu coração e está querendo trazer um tempo novo sobre a tua vida. Aonde vai reinar vai ser a palavra dele. Aonde as promessas que o diabo roubou, ei, Deus vai restituir em dobro. Deus vai restituir que nem fez com Jó. É o que Deus tem para nós. Autoridade, ousadia para falar do nome dEle. Foi para isso que nós somos chamados, para que a semente que nós alimentamos todo domingo venha em nossos corações, e essa semente cria raiz, e essa semente vai alcançar aquelas portas para fora. Foi por isso que Jesus, Ele preparou os 12. Foi por isso que Jesus preparou 70 e enviou em 2 em 2. Essa mesma autoridade, essa mesma responsabilidade de servir ao Senhor, de andar como Jesus andava, está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Mas muitos pensam que só está em cima dos pregadores, pastor. Muitos pensam que está em cima só dos missionários, dos evangelistas. Não! Alguns foram chamados para ministrar, alguns foram chamados para ensinar. Mas para ser discípulo todos foram chamados. Para ir de pregar o Evangelho todos foram chamados. Para de fugir. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar neste coração de pedra, porque Jesus nessa tarde de domingo tem um coração de carne, um coração onde a semente dele vai frutificar, porque o Pai é o lavrador, o Pai é que cuida, o Pai é que dá chuva para crescer, o Pai é que cuida, o Pai é que envia as bênçãos nas nossas vidas. Mas eu creio que hoje, a partir de hoje eu melhorei. A partir de hoje eu quero mais de Deus. A partir de hoje tudo aquilo que o diabo um dia tocou, eu quero que Deus restitui em dobro. A partir de hoje eu não vou me apartar mais da palavra de Deus. Será que você tem coragem para falar isso? A partir de hoje serei que nem Maria, vou para os pés de Jesus, porque ali é o melhor lugar que tem. É essa atitude que Jesus quer de mim e de você. Sabe por que tem muitas coisas bloqueadas nas nossas vidas?
É porque a palavra já não tem efeito em nossas vidas, porque nós não deixamos entrar no nosso coração. Porque quando a palavra de Jesus entra em nosso coração, temos que renunciar às coisas do mundo, passamos a andar como Jesus andou, passamos a ter compaixão um do outro, paramos de ser espinho na vida um do outro, paramos de alfinetar, mas pegamos nas mãos e vamos para a glória junto. É isso que Jesus quer, uma igreja saudável, uma noiva cheia de azeite para oferecer para aqueles pavilhos que já está quase se apagando lá fora. E Jesus ali conta contigo. Jesus, nessa noite, o último solo que Jesus fala é o solo perfeito, é o coração quebrantado, é o coração sensível à voz do Espírito Santo, é aquele coração que compreendeu que há um propósito divino na vida dele, é aquele coração que compreendeu que morrer é lucro, viver é Cristo, é um coração que compreendeu que ele tem que amar o próximo acima de tudo, é um coração que compreendeu e se preocupa com o povo lá fora, com a maneira da qual ele levará o evangelho da salvação. É um coração que se preocupa com aqueles que estão enfermos. Gente, tem muitas pessoas nos hospitais esperando, nem precisa ministrar, está esperando um aperto de mão. Eu, o evangelista Railton, fomos visitar uma pessoa que está numa situação muito crítica. Nem precisava de falar muito, só dele ter segurado as nossas mãos, e ele não queria soltar por nada, porque a presença de Deus estava ali. E Deus conta contigo. Os planos de Deus é que Ele possa te usar como referencial, como embaixador dele aqui. Nunca se esqueça da graça, do preço que foi pago ali na cruz. Tudo aquilo que era contra nós, Jesus levou sobre Ele, para nos dar uma vida abundância, para nos dar uma vida eterna. Muitas das vezes esquecemos da eternidade, esquecemos que nós vamos ter uma vida na eternidade. Por isso muitas das vezes a gente foca tanto nas coisas do mundo e nem vive as coisas de Deus. As coisas nessa terra momentânea, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai se passar. A palavra, as promessas vão se cumprir, e há um céu preparado. Jesus está à destra do Pai intercedendo por você, aonde Ele foi fazer morada para você. Você precisa de ter isso no coração, para que você não venha fraquejar, para que você não venha colocar gigante diante de ti. Mas eu creio que nesta noite só há corações férteis aqui, só há terra fértil aqui nessa noite, porque Deus, Ele te trouxe um despertar na tua vida. Aquilo que é impossível nos teus olhos, Ele pode fazer possível. Mas precisamos de viver a palavra de Deus. Precisamos de dar prioridade a partir de hoje à palavra de Deus. Quer viver o sobrenatural? Quer viver o favor de Deus? Quer viver a abundância do Senhor? Viva a palavra de Deus. Viva o manual do Senhor. Quer ser curado? Quer liberar cura sobre vidas? Quer ser um agente de milagres, um agente de cura? Coloca o Senhor Jesus como primícia na tua vida. O teu levantar é do Senhor Jesus. O teu adormecer é do Senhor Jesus. O teu respirar é do Senhor Jesus. As tuas finanças foi o Senhor que plantou a semente para você. É Ele que rega, é Ele que dá o crescimento. Apenas confia no Senhor. Não deixe que as coisas lá fora, as vozes lá fora, não dá ouvido às vozes lá fora, porque as vozes vão te levar contra a palavra, contra as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Eu sei que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tem muitas pessoas que o inimigo roubou sonhos, roubou projetos, roubou promessas, da qual você ainda vem direto falando com Deus.
Deus, por que isso nunca foi realizado? Porque essa promessa do Senhor não se cumpriu. Entenda algo. Quando nós deixamos o compromisso com o Senhor, não vivemos as promessas do Senhor. Porque para viver as promessas do Senhor, nós temos que ter fé. Fé naquilo que Ele prometeu para nós. Temos que perseverar e estar na presença do Senhor. Porque no mundo teremos aflições. Mas em todas as aflições, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você nunca vai ver um justo mendigar o pão. Mas desde quando a tua confiança estiver no Senhor, a tua vida vai mudar. Separa o momento da palavra. Se dedica à palavra de Jesus. Se dedica às promessas. As promessas que Ele fez, Ele vai se cumprir. Mas Ele precisa que você libere o teu coração para Ele. Ele precisa de ceiar contigo. Ele precisa de voltar aquele calor. Ele precisa de voltar a te ver às madrugadas sendo grata a Ele por tudo que Ele fez, da onde Ele te tirou e tudo aquilo que Ele ainda há de fazer na sua vida. E eu quero orar por vocês, porque eu sei que aqui está um povo que vai viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que aqui está um povo que vai viver as promessas de Deus, e tudo aquilo que o diabo tocou, tudo aquilo que o diabo arrancou, Deus vai restituir tudo. Mas filhinhos, dá ouvido à palavra do Senhor, dá a primazia, dá o primeiro lugar para Jesus na tua vida. Não anda mais de qualquer jeito lá nos prazeres da vida, mas anda como Jesus andou, anda como Jesus quer que você anda, como luz. Se coloca de pé. Eu creio numa nova história, num tempo novo. O povo de Israel, por muitas vezes, desapontava o Senhor. Muitas vezes o povo de Israel procurava trilhar por outros caminhos e achava que aqueles caminhos estavam agradando o Senhor. E todas as vezes Deus ele estendia as mãos e dava uma nova chance para o povo de Israel. E Deus tem nos dado uma nova chance nessa tarde de domingo, uma chance de voltar para os pés de Jesus. Ah, mas eu já sou crente. Ei, onde está a tua confiança? Onde está o teu coração? Será que o seu coração está realmente na palavra de Deus? Nesta manhã foi ministrado aqui, o jovem rico fazia tudo direitinho, mas tinha o coração preso nas riquezas, e ele não abriu mão. Mas nesta manhã, nessa tarde, nós conhecemos o poder que há no nome de Jesus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos e somos moradia do Espírito Santo. E todo embaraço, tudo aquilo que estava impedindo, todo espinho já não tem mais poder sobre a tua vida. A partir de hoje, as tuas raízes vai crescer, e as tuas raízes vai encontrar água, qual água? A água que desce do trono de Deus, que vai te sustentar, que vai fazer você conquistar aquilo que Ele te prometeu. Quando você olhar para as coisas impossíveis, como o povo de Israel olhava para Golias e achava que era impossível vencer Golias. Ei, mas Deus levanta um homem pequeno, de baixa estatura, e ele vai contra aquele homem no nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus vai abrir os teus olhos, e vocês vão ver que maior é Deus na vida de vocês, que não há gigante, que não há espinho que vai te sufocar mais. Você não vai ser crente que vai evangelizar amanhã, e no outro dia precisar de ser evangelizado, não. Você vai continuar sendo boca do Senhor, você vai continuar levando a salvação, você vai continuar pregando o Evangelho de Jesus, que tem poder para curar, que tem poder sobre a tua vida. Usa essa graça imerecível em teu favor.
Usa em favor da tua casa. Unge a tua casa. Apresenta Jesus para os teus filhos. Mostra para os teus filhos que não há outro caminho senão além de Jesus. Mostra para eles que tudo isso aqui é passageiro. Mostra para eles que o único que ofereceu riquezas foi o diabo. Mas Jesus falou para o diabo que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tem palavra para você. Deus tem libertação para você. É só você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus fluir. Eu volto a repetir até entrar no seu coração. Jesus, Ele não vai invadir o seu coração. Eu sempre aconselho. Você sabe o que eu sempre aconselho? Abre o seu coração. Não deixa Deus te fisgar. Não deixa você querer abrir o coração no leito de um hospital. Não deixa você querer abrir o seu coração num presídio. Abra o teu coração aonde Ele te trouxe aqui hoje. Dá liberdade para Ele e fala: Senhor Jesus, eu quero essa vida eterna. Eu quero viver o que a sua palavra tem para mim. Eu quero desfrutar da salvação. Eu quero desfrutar da graça aqui na terra. Porque tem muita gente achando que deve viver uma vida desgraçada aqui na terra. Não, você tem que viver uma vida cheia de Deus, cheia de Jesus, abundante em tudo o que fazer. Você pensa na vida de outras pessoas. Se você sentir no coração que precisa de receber uma oração, você que está sentindo que foi oprimido, que você está cansado, que você está sem força, eu quero te chamar aqui, porque Jesus, Ele tem um convite para você, que Ele tem um fardo leve para você, que Ele tem vida eterna para você, que Ele tem um propósito na tua vida. Se você sentir no coração que precisa renovar a tua força, que precisa ser revestido pela essa graça, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque tudo aquilo que o diabo tocou, Deus vai restituir em dobro. Tudo aquilo que um dia o diabo tentou arrancar o teu ministério, parar o teu ministério, levantando seta, levantando os espinhos, pessoas que falaram mal de você, pessoas que lançaram palavra contra a tua vida no mundo espiritual, vai ser desfeita aqui agora, pelo poderoso nome de Jesus. Saia do teu lugar com muita ousadia e vem receber mais da parte de Jesus, que nem Maria. Vem se entregar no altar do Senhor. Entrega a tua vida e fala: a partir de hoje, Pai, eu estava morno, Pai. A partir de hoje eu quero estar fervoroso. A partir de hoje eu quero ter azeite para levar para as vidas lá fora. Oremos ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, aqui está a tua noiva, Senhor. Aqui está esses corações sedentos por ti, meu Pai. Pai, eu quero repreender tudo aquilo que o diabo um dia tomou, Pai. Aquelas palavras que o Senhor prometeu sobre estas vidas, sobre estas famílias, Senhor. Todo mal, Senhor, eu quero repreender tudo aquilo que foi lançado contra a tua noiva, tudo aquilo que foi lançado contra esses corações, fazendo com que esses corações cria uma barreira, cria um solo duro, Senhor. Pai, nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus e profetizamos a cura, profetizamos a tua graça sobre esses corações, o teu entendimento sobre essas mentes, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Visita agora do alto da cabeça à planta do pé, Senhor, tudo aquilo que estava fazendo separação da tua glória, do teu favor, daquilo que o Senhor prometeu, nós quebramos agora em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, derrama unção sobre esta igreja, Pai. Derrama unção de cura sobre esta igreja, Senhor. Derrama unção de sede pela tua presença, sede pela tua palavra, sede de levar o teu evangelho, sede de levar a tua salvação aos corações contritos, meu Pai. Ah, Senhor, aqui está uma igreja que te adora, uma igreja que foi escolhida pelo Senhor para fazer a diferença nesta nação, Senhor Jesus. Os capacita, os traz dom de discernimento para os teus filhos, para que eles possam viver, meu Pai, a boa, agradável vontade do Senhor.
Senhor, e que as promessas do Senhor venham se cumprir. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus, aleluia. Possa ver tua